Você está sentado diante de uma partida que vale muito mais do que um simples resultado. Foram horas de estudo, dias de preparação, noites pensando em possibilidades e a sensação de que finalmente chegou o momento de mostrar tudo o que você é capaz de fazer. Mas algo começa a sair do controle. O jogo que caminhava para a vitória escapa por pequenos detalhes. Uma distração, uma escolha precipitada, um cálculo que falha. De repente, o adversário cresce. A confiança balança e a derrota se aproxima, mesmo quando você sabe, no fundo, que poderia ter vencido. Essa mistura de frustração, surpresa e incredulidade já atravessou a vida de qualquer pessoa, dentro e fora do xadrez. E é justamente nessa sensação que começa a nossa história de hoje. Uma história real, envolvendo um dos jogadores mais originais, criativos e temperamentalmente intensos que já sentaram diante de um tabuleiro, Aaron Nimzowitsch. Um nome gigante na teoria do xadrez, famoso por desafiar a lógica da época e propor ideias que mais tarde seriam estudadas por gerações de enxadristas. Mas também um personagem marcado por momentos de irritação, excentricidade e reações inesperadas que fizeram dele uma figura quase teatral no ambiente dos torneios. Entre todas as histórias envolvendo Nimzowitsch, existe uma que atravessou décadas e se tornou parte da mitologia do xadrez. Um episódio que, além de real, mostra de maneira clara como o emocional pode transbordar em uma competição. Foi durante um torneio, em um dia que deveria ser comum, que Nimzowitsch perdeu uma partida que julgava totalmente sob controle. E quando o resultado final se consolidou, algo dentro dele simplesmente explodiu. Ele se levantou, subiu na mesa e gritou para todos ouvirem: "Por que tenho de perder para esse idiota?" A frase atravessou o salão e ecoou na memória de todos que estavam lá. Não era atuação, não era piada, não era exagero literário. Era frustração pura, a reação sincera de um jogador que se recusava a aceitar a derrota. Mas para entender por que esse momento se tornou tão marcante, precisamos conhecer um pouco de quem era Nimzowitsch. Ele não era apenas um jogador forte, era um inovador, um pensador do jogo, um homem que acreditava profundamente nas próprias ideias e cuja confiança beirava a convicção absoluta. Seu livro mais famoso, Meu Sistema, é até hoje considerado revolucionário. E a verdade é que esse intelecto brilhante vinha acompanhado de um temperamento sensível, fácil de ser abalado diante de situações que fugiam do controle. Nimzowitsch era talentoso, mas também emocional. E essa combinação criava episódios únicos. Seu estilo de jogo refletia sua personalidade. Ele não buscava apenas vencer. Queria provar que estava certo. Cada lance parecia carregar um significado maior do que o movimento em si. Era comum vê-lo andando de um lado para o outro enquanto calculava, encarando o tabuleiro com intensidade e, por vezes, perdendo a paciência com qualquer barulho que atrapalhasse seu raciocínio. Há relatos concretos de que ele reclamava de ruídos mínimos, de odores, de movimentos repetitivos dos adversários. Tudo o incomodava. Tudo parecia ameaçar o delicado equilíbrio mental necessário para que suas ideias fluíssem. E é por isso que o episódio famoso não é apenas um ataque de irritação. É o reflexo de um jogador que acreditava profundamente no próprio talento e que, ao ver suas ideias falharem em um momento decisivo, simplesmente não conseguiu aceitar. Quando ele perdeu aquela partida específica, ele não viu apenas um resultado negativo. Ele viu algo pessoal, algo que tocava diretamente seu orgulho e sua visão de mundo. Na cabeça dele, perder para aquele adversário era uma espécie de injustiça, algo que contrariava a ordem natural das coisas. E então veio o grito, um grito que se tornaria parte da história. Mas o que poucos contam é o que aconteceu logo depois desse momento. A sala ficou em choque. Os jogadores olharam uns para os outros sem saber como reagir. Alguns riram discretamente, outros ficaram desconfortáveis. Nimzowitsch, ainda em cima da mesa, parecia dividido entre frustração e indignação. No fundo, ele acreditava sinceramente que não deveria ter perdido. E por isso a frase fazia sentido para ele. Não era uma ofensa ao adversário, mas uma tentativa desesperada de justificar um resultado
que o seu orgulho não conseguia compreender. E essa reação extrema revela algo que todos nós já sentimos: a dificuldade de aceitar que, às vezes, fazemos tudo certo e mesmo assim as coisas dão errado. Nimzovich não era apenas um gênio do xadrez. Era um ser humano, sujeito às mesmas emoções que qualquer pessoa. E sua explosão verbal, por mais exagerada que pareça, reflete um sentimento universal. A sensação de que o mundo foi injusto conosco. A sensação de que perdemos algo que era nosso. O episódio também ajuda a entender por que Nimzovich era tão enigmático. Ele era brilhante, mas imprevisível. Forte, mas sensível. Confiante, mas vulnerável. E essa mistura fazia com que cada torneio se tornasse uma experiência única quando ele estava presente. Alguns adversários diziam que jogar contra ele era quase como enfrentar uma tempestade emocional. Ele oscilava entre genialidade absoluta e irritação profunda. E mesmo assim, sua capacidade de criar ideias novas e revolucionárias nunca deixou de impressionar. O curioso é que, apesar do temperamento instável, Nimzovich ganhou enorme respeito ao longo da vida. Seus contemporâneos sabiam que estavam diante de alguém especial, alguém que realmente enxergava o tabuleiro de maneira diferente. Mesmo aqueles que foram alvos de suas reclamações reconheciam sua grandeza. E aos poucos, as histórias excêntricas que ele protagonizou passaram a ser contadas com certo carinho, como parte da personalidade de um verdadeiro personagem histórico. A famosa frase, embora polêmica, acabou se tornando um símbolo dessa mistura entre genialidade e emoção, que ela resume, de certa forma, o conflito interno que todos nós enfrentamos. A luta entre o que sabemos que somos capazes de fazer e o que realmente acontece na realidade. Nimzovich teve muitos momentos brilhantes na carreira, mas aquele surto emocional se tornou um dos mais lembrados justamente porque revela sua humanidade. E assim, naquele salão silencioso, a explosão de Nimzovich revelou muito mais do que um simples momento de irritação. Revelou a tensão invisível que acompanha cada competidor, a batalha interna entre expectativa e realidade e a vulnerabilidade que existe até nos maiores gênios do tabuleiro. Enquanto os outros jogadores tentavam retomar a concentração, a figura de Nimzovich, ainda inquieto após o episódio, parecia carregar um peso que ia além da derrota. Era como se, naquele instante, todos tivessem visto não apenas o teórico brilhante, mas o ser humano que lutava contra suas próprias emoções. E essa mistura de força, sensibilidade e orgulho faria daquele dia um dos mais comentados de sua história. Depois que o salão se acalmou e Nimzovich desceu da mesa, o ar permaneceu estranho, quase suspenso, como se todos ali precisassem de alguns segundos para entender o que tinha acabado de acontecer. A frase dele continuava ecoando na memória dos presentes. Era o tipo de acontecimento que o xadrez raramente mostrava. Não havia dramas externos, não havia multidões barulhentas, não havia clima de espetáculo. Era apenas um salão silencioso, cheio de mesas, peças de madeira e jogadores concentrados. E mesmo assim, naquele instante, Nimzovich transformou o ambiente em palco de um episódio que seria contado por décadas. A verdade é que aquele momento dizia muito sobre ele. Nimzovich carregava uma sensibilidade enorme, uma espécie de urgência interna que o fazia sentir cada detalhe com intensidade. Para outros jogadores, uma derrota era apenas um resultado ruim. Para ele, parecia algo que mexia com a própria identidade. O tabuleiro, para Nimzovich, não era apenas um campo de batalha. Era o lugar onde ele buscava provar a si mesmo que suas ideias estavam certas. E quando isso não acontecia, algo dentro dele se quebrava. O grito não foi apenas um desabafo, foi um reflexo da dor de ver sua visão do jogo, naquele momento, ruir diante de seus olhos. O mais impressionante é que, apesar de episódios como esse, Nimzovich não era visto apenas como alguém temperamental. Muitos jogadores tinham enorme respeito por sua genialidade. Ele transformou o modo como o xadrez era pensado. Ideias como casas fortes, profilaxia e ocupação flexível do centro, hoje ensinadas desde cedo, foram desenvolvidas em boa parte graças a ele.
Seu talento era tão grande que até seus adversários mais céticos reconheciam que estavam diante de uma mente rara. E talvez seja justamente por isso que sua frustração às vezes atingia níveis tão altos. Ele acreditava profundamente na própria criatividade. E qualquer resultado que parecesse contrariar essa crença gerava um conflito interno difícil de controlar. Com o tempo, relatos sobre ele começaram a se multiplicar. Histórias de pequenas irritações, de reações exageradas e de comportamentos fora do comum. Ele reclamava do som da respiração alheia, do cheiro de frutas, do barulho de passos no salão. Em um episódio registrado, chegou a pedir que o árbitro interviesse, porque o adversário movia a perna de forma incômoda. Em outro torneio, ficou incomodado com a iluminação e mudou de mesa por conta própria. Para quem olhava de fora, era fácil achar graça. Para os que o conheciam, aquelas atitudes revelavam um homem que precisava de um ambiente absolutamente perfeito para que sua mente funcionasse da maneira brilhante e precisa que ele exigia de si mesmo. Mas o mais interessante é que, mesmo com esse temperamento sensível, Nimzowitsch não fugia do tabuleiro. Ele podia explodir, reclamar, se irritar, mas sempre voltava. A força que o guiava era maior do que seus impulsos. Ele tinha um compromisso profundo com o jogo, algo que ultrapassava qualquer constrangimento momentâneo. E é aqui que sua história se torna realmente inspiradora. Ele não era um personagem criado para entreter espectadores. Era alguém que amava o xadrez a ponto de expor suas falhas, seus medos e suas reações mais intensas diante de todos. Depois do famoso episódio, Nimzowitsch continuou jogando o torneio. Não se escondeu, não evitou a imprensa, não procurou explicar o que tinha acontecido. Seguiu em frente. E isso diz muito mais sobre ele do que o próprio grito. Porque aceitar a própria vulnerabilidade, especialmente em um ambiente competitivo, é uma forma poderosa de coragem. Ele não era perfeito e nunca tentou parecer perfeito. Era humano, profundamente humano, e talvez seja justamente isso que faz sua figura atravessar o tempo com tanta força. Quando olhamos para a trajetória de Nimzowitsch, percebemos que seus momentos de tensão não diminuem seu legado. Pelo contrário, eles o tornam ainda mais completo. Ele não é lembrado apenas pelas teorias, pelos livros ou pelos lances brilhantes. É lembrado como um personagem cheio de nuances, capaz de encantar pela inteligência e surpreender pela emoção. Os grandes mestres do passado muitas vezes pareciam distantes, quase intocáveis. Nimzowitsch não. Ele era próximo, transparente, intenso. Mostrava que por trás de cada ideia profunda havia um coração inquieto. E essa combinação poderosa entre fragilidade e genialidade é o que faz sua história continuar viva. A frase que ele gritou naquele dia não é apenas um registro de irritação. É um retrato de um tipo de competidor que se recusa a aceitar um resultado passivamente. Um competidor que sente, que reage, que se importa. Alguém que quer, acima de tudo, que sua visão do jogo seja reconhecida. E esse desejo, embora pareça simples, moveu sua carreira inteira. No fim das contas, o episódio se transformou em algo maior do que um simples momento de frustração. Ele se tornou parte da identidade histórica de Nimzowitsch. Um lembrete de que a genialidade não é limpa, calma ou silenciosa. Ela é turbulenta, emocional e, às vezes, exagerada. Ela vem acompanhada de dúvidas, de explosões e de momentos que parecem desproporcionais, mas é justamente isso que a torna fascinante. Nimzowitsch, com todas as suas virtudes e todas as suas reações intensas, é um exemplo perfeito disso. Assim, quando lembramos da pergunta que ecoou naquele salão, por que tenho de perder para esse idiota? Não estamos recordando apenas um surto momentâneo. Estamos recordando um homem que viveu o xadrez com uma intensidade que poucos alcançaram. Um homem que colocou tudo de si no tabuleiro, mesmo quando isso significava revelar suas fraquezas. E talvez seja isso que torna sua história tão humana. A mistura de brilho, orgulho, vulnerabilidade e paixão. Se você gosta desse tipo de história e quer conhecer mais episódios surpreendentes da vida dos grandes mestres, continue acompanhando o canal.
Temos muitas outras narrativas reais, emocionantes e curiosas prontas para chegar até você. Basta deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos desse universo fascinante.